Falar sobre pornografia é uma tarefa delicada devido à variedade de perspectivas que as pessoas têm sobre sexualidade nos dias de hoje. Ao abordar esse assunto, é essencial começar com uma visão geral antes de explorar nossos próprios pensamentos. Isso ocorre porque a sociedade muitas vezes associa a liberdade sexual à libertinagem, que é a liberdade sem responsabilidade, na tentativa de invalidar todas as consequências que uma escolha errada pode trazer. Para uma compreensão mais aprofundada, é essencial começarmos explicando os conceitos. Vale lembrar que, muitas vezes, confundimos conceitos simples como verdade e opinião, liberdade e libertinagem, expressão e informação, entre outras palavras desse tipo. Elas nem mesmo possuem semelhança semântica, mas a interpretação, ou a falta dela, frequentemente acaba por associar conceitos que têm diferentes parâmetros, resultando em um tomando o lugar do outro na hora da sua aplicação. Agora, imagine discutir um tema que faz um caminho inverso, onde precisamos desvincular a interpretação coletiva do conceito de pornografia para entender sua verdadeira relação entre o indivíduo e o produto consumido. Isso é importante porque o consumidor final desse tipo de conteúdo é um indivíduo isolado, mas os efeitos podem ser amplamente semelhantes quando aplicados a um grande grupo de pessoas que consomem esse material. Portanto, o nosso desafio é discutir o problema da pornografia de maneira aberta e responsável. Dito isso, nesse primeiro vídeo vamos explorar os conceitos gerais de pornografia, tocando superficialmente em seus efeitos sociais e consequências para os indivíduos, para só então podermos tratar um pouco mais profundamente desse assunto. Eu sou o Paladino e você está no Um Cristão Geek, e seja bem-vindo a mais um Conversa Franca dessa semana. O conceito de porneia é antigo e ao longo do processo evolutivo das comunidades tem sido alvo de diversas polêmicas. Algumas enaltecem o uso libertino da sexualidade como a expressão de autoconhecimento e conexão, enquanto outras apontam que o conceito favorece a destruição de laços verdadeiros de intimidade, ocasionando o distanciamento emocional, a apatia pela dor do outro, além da objetificação dos seres humanos. No século XIX, a porneia se tornou objeto de crescente influência, a ponto de sua prática migrar de locais específicos e isolados, onde homens e mulheres alugavam seus corpos como um negócio por hora ou horas, para uma comercialização mais ampla, dando início à vida de verdadeiras empresas ganhando áreas cada vez maiores. O foco deixou de ser a venda da experiência do ato real e passou a ser a promoção da ideia do sexo perfeito. Assim nasce a indústria da pornografia, com filmes cada vez mais exuberantes e situações estapafúrdias que fogem do cotidiano do homem comum. A ideia agora era cativar a atenção do espectador através do desejo de experimentar o prazer representado na tela, em vez de focar na conquista do ato em si. No entanto, esse prazer, assim como todas as obras de ficção, era a representação gráfica de um conceito abstrato que não possui ligação natural nenhuma com a realidade. Jacques Lacan diz que o desejo não é tanto sobre a conquista ou a realização de um objeto de desejo, mas sim sobre o próprio desejo em si. Ele argumenta que o desejo é contínuo e insaciável, e a conquista do objeto desejado muitas vezes resulta em uma sensação de vazio ou desencanto, pois esse mesmo desejo não pode ser plenamente satisfeito. Lacan distingue entre o desejo do outro e o desejo do objeto. O primeiro se refere à influência das expectativas sociais e das normas da formação do desejo, enquanto o segundo se relaciona ao desejo pessoal e singular de um indivíduo. Esse argumento diz que o desejo humano é caracterizado por uma busca constante e muitas vezes inatingível, e que o foco na conquista do objeto de desejo pode obscurecer a compreensão mais profunda do desejo em si. Ou trocando em miúdos, fantasiar é melhor do que experienciar, e é disso que a porneia passou a se alimentar agora. Com o estabelecimento de uma estrutura mais reforçada e dominante, o que viríamos a conhecer como entretenimento adulto ganhava mais força à medida que suas produções passavam a ser disponíveis para locação, agora em formatos que não exigiam mais que os usuários percorressem longos caminhos até os estabelecimentos, mas sim consumissem no conforto de suas casas. Como se isso já não bastasse para o salto logístico na distribuição, o que viria a seguir culminaria no formato definitivo da distribuição com acesso facilitado ao usuário desses conteúdos. Em 1996, com a ascensão da internet pessoal, o formato em vídeo foi migrado para o ambiente de redes e a partir daí expandiu-se para o mundo inteiro, criando plataformas próprias de visualização e criação de conteúdo, saindo assim das telas das TVs e até mesmo dos computadores e literalmente indo parar nas palmas das mãos através dos smartphones. Hoje em dia, não apenas essa indústria se alimenta do dinheiro dos seus usuários, mas também foram criadas plataformas individuais, algumas delas adjacentes às empresas dessa indústria,
para facilitar o acesso de não apenas consumidores, como o ingresso de criadores de conteúdo a esse segmento. Essas plataformas foram adotadas por muitos artistas famosos, que ressaltam a segurança que elas oferecem aos usuários em geral. No entanto, elas tornam o ambiente ainda mais fantasioso, ao mesmo tempo em que criam, agora dentro da mente dos mais jovens, o desejo incessante pela busca da fama e dinheiro. Assim, em 2020 e 2021, apenas o OnlyFans conseguiu atingir uma marca de arrecadação de mais de 4,5 bilhões de dólares, com ingresso mensal de 1.000 criadores de conteúdo e um número aproximadamente 5 vezes maior de usuários em relação aos anos anteriores. Embora essa plataforma seja mundialmente conhecida como uma área de conteúdo para maiores de 18 anos, a verdade é que essa fama não foi algo projetado pelos desenvolvedores. Originalmente, a plataforma deveria ser utilizada como um ambiente de criação de conteúdos mais próximos aos fãs dos influenciadores, onde o conteúdo seria disponibilizado por meio da assinatura. Entretanto, o tipo de conteúdo não necessariamente deveria ser pornográfico, embora seja a forma predominante, quiçá a única usada atualmente. No Brasil, garotas cada vez mais jovens ingressam na plataforma em busca de dinheiro rápido e ascensão social. Contudo, ainda que a plataforma garanta um retorno financeiro muito alto, o preço sacrificial para esse ingresso é muito maior do que o faturamento monetário. Além disso, o valor de ganho para criadores de conteúdos regulares é quase nulo em comparação com as celebridades da área. Segundo a divulgação feita pelo próprio OnlyFans, a lista de maiores salários com a venda de conteúdos gira em torno de 1 a 20 milhões de dólares por mês, enquanto os criadores regulares ganham em média 180 dólares. A título de curiosidade, a própria Kiné-chan, uma criadora de conteúdo bem famosa da área, divulgou recentemente que o seu salário gira em torno de 180 mil a 200 mil reais. Convertidos em dólares, esse valor cai para 50 mil, o que numa aplicação de regra de 3 simples, em comparação com o menor salário da lista divulgada do OnlyFans, equivale a apenas 5% do faturamento. Isso explica a frustração de muitas garotas que embarcam nessa empreitada sem a devida informação. Mesmo que tenham muita sorte na venda de conteúdo, os salários bases não passam de 5 mil reais por mês, o que dá uma média de 1.000 dólares, isso sem mencionar o custo mental cobrado. Recentemente, a atriz pornô Elisa Sanches desabafou em seu perfil pessoal sobre os sintomas de depressão que a acometem ao longo dos anos. Embora ela não tenha acreditado esse problema apenas ao serviço que desempenha, ele certamente deve ter contribuído. Em 2021, a ex-atriz Lana Rhoades já havia relatado algo parecido, quando deu entrevista contando sobre seu passado na indústria. Ela relatou os abusos morais que sofria e as cicatrizes psicológicas que ficaram ao longo da sua caminhada na indústria. Mesmo que existam inúmeros relatos onde ex-atrizes se queixam severamente de algum tipo de abuso, essas plataformas de distribuição de conteúdo íntimo ganham cada vez mais força, principalmente devido às jovens influenciadoras que divulgam seus serviços por meio das redes sociais, seja por meio de vídeos cada vez mais sugestivos ou piadas com conotação sexual. Ao falar novamente sobre desejo, essa atitude está atrelada à obtenção de algum tipo de remuneração, seja ela monetária ou social, o que acaba por empurrar essas garotas para um ambiente onde serão vilipendiadas, mas mesmo assim se dão por satisfeitas, contanto que consigam o retorno do objeto de desejo tão almejado. Em relação aos usuários desse tipo de conteúdo, cada vez mais pessoas estão consumindo material erótico, o que é uma tendência preocupante, visto que o consumo está diretamente ligado à produção de dopamina no cérebro. Especialistas na área enfatizam o problema que essa desregulação pode causar nos consumidores e criadores, criando um afastamento da realidade que no auge impede a percepção real da satisfação à medida que o cérebro se torna cada vez mais dependente desses picos de euforia momentânea. Eles ainda ressaltam que o afastamento da realidade em condições normais pode gerar a sensação de vazio existencial e ansiedade, o que leva a crises de depressão severas no indivíduo. Em resumo, o conceito abstrato de amor, carinho e afeto não pode substituir o relacionamento genuíno entre indivíduos. Bom, mas agora refletindo sobre tudo que trouxemos até aqui, é preciso considerar algumas coisas. O distanciamento da realidade causado pela libertinagem gerada pela pornografia não apenas distorce o verdadeiro entendimento da satisfação do indivíduo, mas também o afasta de uma apreciação saudável da vida e da formação de laços verdadeiros com seu parceiro definitivo. Embora esses conteúdos trabalhem na geração de desejos e no consumo movido pela vaidade, é importante lembrar que permitir-se ser dominado pelo sentimento de conquista que o objeto de desejo gera torna você escravo do seu próprio sonho. Na obra Pensamento sobre o Espírito e a Miséria do Homem Sem Deus, Blaise Pascal destaca em seus versos 9 e 12 as seguintes palavras: Como a parte pode conhecer o todo?
e ínfima é nossa duração. Só podemos conhecer as partes que cabem na nossa proporção, mas a procura do soberano bem deve ser nossa aspiração. Pensamos no que não está ao nosso alcance. No futuro ou passado vamos estar. Não queremos estar no presente, pois não é agradável vê-lo escapar. Nunca estamos no presente, mas onde não temos certeza de alcançar. Nessas estrofes, Pascal está refletindo sobre a limitação do entendimento humano. Ele sugere que é difícil para as pessoas compreenderem o todo, ou seja, a totalidade do universo e da existência, porque somos seres finitos com uma duração de vida limitada. Ele ainda aborda a tendência das pessoas de se preocuparem com o futuro ou ficarem presas no passado, em vez de viverem plenamente no presente. Ele destaca que muitas vezes estamos distraídos com o que está fora do nosso alcance em vez de apreciar o momento presente. A verdade é que a pornografia gera nas pessoas um senso de satisfação que vai muito além das conquistas que ela pode obter na vida através do esforço. O ser humano precisa de motivação para continuar evoluindo, mas a obtenção de descargas de dopamina no cérebro geradas pela emulação fantasiosa dessas motivações retira o valor real que a conquista oferece, já que ela exige muito esforço para ser alcançada. Embora esse impacto seja individual e tente distorcer a percepção do indivíduo em relação ao ambiente que está inserido, afastando-o de seus semelhantes, a pornografia busca principalmente destruir os relacionamentos e vínculos que as pessoas constroem. Isso porque ela cria uma excessiva necessidade de validação, que está em desacordo com a satisfação que o usuário deveria ter em relação às suas próprias frustrações, levando-o ao uso como uma forma de fugir do vazio que sente por não estar seguro de suas capacidades ou por não ter superado seus traumas pessoais. No final das contas, a pornografia afasta as pessoas de uma visão positiva de si mesma. Ela impede que vejam no outro um potencial de satisfação mais real, pois em sua imaginação buscam incessantemente por algo que não se encaixa nos padrões mais próximos da realidade social. Isso afeta a percepção delas sobre a vida das pessoas que as rodeiam e também seu relacionamento com Deus. Portanto, é importante que aqueles que lutam contra esse vício o encarem como tal e busquem ajuda para superá-lo. A pornografia cria um vazio que não pode ser preenchido por este mundo, nem pelas mentiras que ele vende. A única pessoa que pode nos satisfazer verdadeiramente é Jesus, cuja ausência em nossas vidas deixa um vazio devido à separação entre o ser humano e Deus causada pelo pecado. Fomos criados para uma realidade onde ele deveria estar sempre presente e por causa do nosso erro não temos mais contato com ele como ansiamos. Pois, como bem parafraseou C.S. Lewis, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo.